Olá pessoal, bom dia. Bom, só hoje é domingo, né? É 1h30 da tarde. Eu mudei, estou em outro parque, né? Esse aqui é o Parque dos Macaquinhos em Caxias do Sul. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui é o Parque dos Macaquinhos. Parque muito bonito. E eu tô bem aqui no alto da montanha. E é isso aí, pessoal. Pessoal, eu tive uma ideia, né? Como o momento assim não é dos melhores assim. Passando gente, só um pouquinho. E geralmente quando o momento não é dos melhores, né, a gente tem que se fortificar e fortalecer na prece e na oração, né? No evangelho também, né? A prece tem o poder de limpar a nossa aura, né? Energizar os nossos chakras, nos harmonizar, nos elevar a nossa sintonia. Então, eu tava pensando, né? Poxa, então resolvi fazer o evangelho, né? Vamos fazer uns vídeos, uns áudios de evangelho, até dar uma sintonizada melhor, assim, no e-mail, né? Então a gente vai fazer um evangelho no lar. Tenho certeza que quando você abrir esse vídeo para assistir, você vai estar em casa ou no seu trabalho. E espero que você possa começar o dia já ouvindo o evangelho e fazendo o evangelho também, né? E levando boas energias para o seu trabalho, para sua casa, né, pessoal? Eu tô aqui com um evangelho segundo o Espiritismo, né? Um evangelho bem antigo, cara, uma coisa bem antiga, assim. Sabe? Chega a estar amarelo, mas para mim não interessa. O que é importante é que tem aqui o conteúdo, né? Então o que acontece? Eu vou abrir o evangelho numa página qualquer e vou começar a lê-lo e depois eu vou falar um pouquinho do evangelho, certo? Então eu vou ter que largar a câmera no chão um pouquinho. Vou largar a câmera aqui. Aqui assim. Vamos abrir num lugar qualquer. Pronto. Aqui assim. Agora vou trazer a câmera de volta. Vou colocar a câmera aqui assim. A beneficência. Meus amigos, vos dará deste mundo os gozos mais puros e mais doces, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelos remorsos nem pela indiferença. Ó, pudesseis compreender tudo o que se encerra de grande e de agradável a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que se olhe aos outros com o mesmo olhar voltado para si mesmo, e que se desvista com alegria para vestir a um irmão. Pudesseis, meus amigos, ter a doce preocupação de fazer aos outros felizes. Quais as festas mundanas que se podem comparar a essas festas jubilosas, quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas pobres famílias, que da vida só conhecem as vicissitudes, as amarguras e as dores? Quando vestes esses rostos macilentos brilharem subitamente a esperança, o amor, porque desprovidos de pão, esses infelizes seus filhos, ignorando que vive a sofrer, gritam, choram e repitam essas palavras, que, como finos punhais, penetram no coração materno. Tenho fome. Ó, compreendei quanto são deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde momentos antes só havia desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ao socorro das misericórdias ocultas, sobretudo, que são as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos dessas palavras do Salvador. Quando virdes a um destes pequeninos, pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. És tu que deves conduzir os povos à felicidade. Ao praticar-te, eles estarão semeando infinitas alegrias para o próprio futuro. E durante o seu exílio na terra será para eles a consolação, o antigozo das alegrias que mais tarde desfrutarão, quando todos reunidos se abraçarem no seio de Deus de amor.
Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que gozei na terra. Possam os meus irmãos encarnados crer na voz do amigo que lhes fala e lhes diz: é na caridade que deveis procurar a paz do coração e contentamento da alma, remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo. Vereis quantas misérias aliviar, quantos pobres, crianças sem família, quantos velhos sem uma só mão amiga para socorrer, e fechar-lhes os olhos na hora da morte. Quando bem a fazer, quanto bem a fazer. Ó, não reclamai antes, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro. Todos os que, deserdados dos bens desse mundo, definam no sofrimento e na solidão. Colhereis nesse mundo as alegrias bem suaves, e mais tarde somente Deus sabe o que tu fizeste. São Vicente de Paulo, Paris, 1859. Beneficência. Muito legal esse texto aqui, sabe? Porque o que acontece? A beneficência, né? Ou seja, fazer o bem ao próximo, né? O que acontece? A maioria de nós está encarnado nesse mundo. Muitas pessoas, e até mesmo eu, né? A gente passa por um período de esquecimento onde a gente não sabe quem realmente nós somos, né? E é na caridade, é no auxílio ao próximo que a gente aprende muita coisa. É por isso que eu não abro mão do trabalho que eu faço lá no Guerreiros da Luz, porque o que acontece? Lá no Guerreiros a gente tem a possibilidade Lá no Guerreiros da Luz a gente tem a possibilidade de estudar espiritualidade e colocar em prática. E na prática mesmo ver muita coisa assim que às vezes nós conseguimos ver nitidamente, mas algumas pessoas que precisam de auxílio não conseguem ver. E aprender muito, né? Aprender muito com a caridade, né? Porque tirar um tempo para dar passes em uma pessoa, fazer reiki, fazer jorrei, tempo para ouvir, né? Apenas para emprestar os ouvidos para uma pessoa é uma caridade, né? E o que acontece? Muitas vezes nós somos egoístas, né? Egoístas porque a gente acha que o nosso problema é o maior problema que existe no mundo, que não existe outro problema, né? E se a gente parar para pensar e analisar com mais calma, com mais cuidado, a gente pode perceber que existem pessoas, né, irmãos que têm problemas muito maiores que os nossos, né? Nesse momento é 15 para as 2 da tarde, muitas pessoas estão aqui no parque, casais, crianças brincando, crianças correndo, famílias inteiras, né? Só o que acontece? Nesse mesmo momento existem pessoas que estão sofrendo no hospital, né? Pessoas com câncer terminal. A gente vê crianças aqui brincando, mas nesse momento tem crianças também que estão doentes, que estão com câncer, que estão com leucemia e com vários outros problemas, né? E aí nesse momento a gente deveria se questionar, né? O que eu poderia fazer? Como eu poderia usar o meu tempo numa boa causa, né? Usar bem o meu tempo, não ficar tão ocioso assim, né? Deixar a mente muito ociosa, porque quando a gente deixa a mente ociosa, ela é um portão aberto para muita coisa ruim, né? E a gente vê, né, que qualquer trabalho que é feito de espiritualidade, ele é muito bem-vindo, né? Porque existe muita gente precisando de ajuda. Muitos irmãos que precisam de ajuda, precisam de não somente de ajuda material, mas de ajuda espiritual, de ajuda moral, emocional, sentimental. E todos nós temos muito para dar, né? Só que o que acontece? A gente tem aquele problema de nunca ter tempo para nada, né? O sistema, ele quer que a gente não tenha tempo para nada.
sempre correndo, tem horário para tudo, a gente se cansa muito durante a semana. Hoje é domingo e a maioria das pessoas quer descansar, não quer compromisso com nada, querem saber só de dormir, comer. Mas e a prática espiritual, né? O estudo, sabe? Eu acho que a caridade é a maior prova de amor que uma pessoa pode ter para com outra, né? Poder aliviar a dor e o sofrimento de um irmão que está, como disse o texto ali, né? A dor de um irmão que está num sofrimento muito grande. Amar o próximo, né? Isso seria amar o próximo, né? Que Jesus falou. Esse amar o próximo, que é a caridade, né? Se a gente não começar a exercer a caridade, a gente não vai conseguir amar o próximo, né? Porque é através da caridade que muitas vezes a gente aprende com a dor do outro, a gente entra na compaixão, né? E observa a dor, aquele sofrimento, muitas vezes se coloca no lugar do outro, né? E esse é o amor que Jesus falou, né? Do amar ao próximo. Quem entendeu realmente essa frase foi a Madre Teresa de Calcutá, né? São Francisco de Assis, que eles compreenderam muito bem. Esse amar o próximo é amar, né? Amar, tentar ajudar, trabalhando na caridade, tentando amenizar a dor das pessoas. E a gente tem que se questionar, né? Poxa, o que eu estou fazendo para aprender realmente sobre esse amor, né? Esse amor que é voltado à caridade. O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer? Será que eu tenho 2 horas do meu tempo durante a semana para fazer caridade, para trabalhar com crianças, com velhos, com cachorros, centros espíritas, doar passe, fazer palestra? Tem pessoas que se comunicam muito bem, têm o dom da palavra, poderiam levar muito consolo às pessoas, né? Mas a gente não tem tempo para nada, nunca para nada, né? Então é isso que eu penso, sabe? A gente precisa realmente tirar esse tempo para alguma coisa, né? A gente precisa deixar de ser egoísta. A gente precisa, todos nós, pararmos de pensar só no nosso... ficar olhando só pro nosso umbigo. Achar que a nossa dor é a maior do mundo. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, né? Por mais difícil que seja o momento que tu esteja vivendo, você tem 2 opções. Ou você se entrega àquela dor, àquele sofrimento, ou você desperta o guerreiro. O guerreiro da luz, a guerreira da luz. E o guerreiro da luz, ele não pode deixar a mente dele ociosa, né? Porque ele sabe que vai ser um portal aberto muito grande. Então o que ele faz? O guerreiro, ele coloca a mente, o tempo, a força e a energia dele para trabalho, para amparo. E quanto maior for a dor desse guerreiro, né, maior será o trabalho de amparo que ele deverá fazer. E ele não precisa nem se preocupar, porque a espiritualidade, Deus, né, vai botar no caminho dele qual vai ser o trabalho que ele deve fazer. Eu sempre digo assim, sabe, cara, tipo assim, há um grande índice de depressão, de dor, de sofrimento, né? Mas eu tenho um antídoto que ele é fantástico para depressão, para o estresse, né? É trabalhar em prol da caridade, né? Cara, quando tu ajuda uma pessoa, quando tu coloca um sorriso no rosto de uma criança, quando tu ergue uma pessoa, apenas com uma palavra, com uma frase, é impressionante, parece que Deus te pinga uma gotinha apenas, assim, de alegria, de bem-estar, e tu fica radiante, assim, não tem mais estresse, não tem mais depressão, o teu problema começa a diminuir, porque tu vê que tem pessoas com problemas bem maiores do que o teu, e esse seria o caminho que nós deveríamos encontrar, né? Eu acredito que a dor, o sofrimento vem, a gente tem que vivenciar, é um momento que a gente para reflexão, a gente tem que viver aquela dor, aquele sofrimento, mas depois tem que despertar, né? Aquela coisa, ou tu te entrega, ou tu luta. Ou tu te entrega, ou tu luta, das duas, uma. Então a gente tem o site dos Guerreiros da Luz que vem realmente para que nós possamos, né, despertar o guerreiro e lutar sempre. Usar de todo o nosso conhecimento, usar de tudo aquilo que a gente aprendeu e colocar em prática.
Porque o conhecimento ele é um caminho sem volta, né? Ou você pratica ele, ou você vai sofrer as consequências. E nesse mundo há tanto sofrimento, há tanta dor, há tanta intolerância, há tanto racismo, preconceito, há tanta gente precisando realmente de ajuda, né? Eu percebo nitidamente assim, que muitos de nós têm um problema muito grande para doar, para dar alguma coisa. A gente faz trabalho de doação de roupas lá no centro, assim, a gente, cara, impressionante, a gente faz uma triagem de roupas, assim, o pessoal da roupa de boneca, o pessoal da roupa com sangue, suja, sabe, são roupas que tu tinha que colocar no lixo e as pessoas dão para doação, ou seja, na verdade, na inconsciência delas, elas não estão ajudando ninguém, elas estão se livrando de entulhos que tem na casa delas. Isso não é verdadeira caridade. Isso aí é uma ilusão. Você tem que dar, assim, ó, a verdadeira caridade para mim é você dar aquilo que você tem de melhor. Não precisa ser material. Se você se aquilo que você tem de melhor é o amor, dê amor. Se aquilo que você tem de melhor é você é um bom orador, fale para as pessoas, faça palestras com amor, com carinho. Se você tem condições de dar financeiramente para uma creche, para um orfanato, para uma instituição, pessoas com doenças, portadoras de câncer, faça isso. Só que assim, a gente vive preso numa ilusão muito grande aqui na matéria, e que quando a gente fica encapsulado no corpo físico, a gente até consegue mentir pra gente mesmo, a gente consegue até mesmo se enganar, né? Mas no momento que a gente sai desse corpo, no momento que a gente vai fazer realmente o retorno para a pátria espiritual, a tua consciência ela fica completamente desperta e tu sabe de tudo aquilo que tu fez. Ela te culpa muito, né? Ela te puxa muito. Ela diz, poxa, você tinha condições de fazer aquilo, por que você não fez? E aí vem um processo de culpa muito grande, né? E todos os umbrais, todos os infernos pessoais de cada ser humano são formados pelo estado de consciência devido à culpa que nós trazemos. Ou culpa por termos sido omissos, por não termos feito alguma coisa, ou por termos errado e na nossa inconsciência de querer provar para os outros que nós estamos certos. Não, eu fiz errado, mas ninguém vai saber. Mas tu sabe o que tu fez. Tu não tem como negar isso. Então, pessoal, a caridade ela precisa ser feita, né? Com fé. Eu gosto muito de uma frase do Mestre Jesus que ele fala assim: quer saber o tamanho da tua fé? Me mostra o tamanho da tua obra e eu mostrarei o tamanho da tua fé. O carro parou, tem um monte de estacionamento, o carro foi parar logo atrás de mim aqui. Então é isso aí, galera, vou me despedir por aqui. Muito obrigado a todos. O Evangelho no Lar, parte 1. Vamos ver se a gente consegue fazer um por dia, alguns minutinhos, certo? Fiquem com Deus. Namastê.